a nossa última unidade de trabalho, né, da nossa disciplina de contabilidade financeira. Esse assunto que diz respeito aos métodos de avaliação de estoques, ele está inserido no capítulo 13, nós não veremos o capítulo 13 todo do livro do Marion, e basicamente aqui nós vamos falar sobre os métodos, os regimes de apuração de controle de estoques e as formas de avaliar esses estoques, a repercussão no lucro. Então, a primeira coisa que temos que resgatar é que o que é o estoque, né? O estoque é um subgrupo muito importante do ativo circulante. Muitas empresas têm um volume de dinheiro significativo em estoques e por isso a contabilidade dá todo um tratamento especial e, portanto, também o administrador, o principal usuário da informação contábil, usuário interno, né? Ele precisa de informação fidedigna, confiável, relevante em relação aos estoques, né? Por exemplo, uma empresa comercial, ela basicamente vive do gerenciamento de estoque, de compra e venda de mercadoria. Então é importantíssimo que se tenha um excelente controle e que se tenham informações precisas, corretas em relação àquele item do balanço patrimonial das empresas. Avaliação de estoques, né? A avaliação a menor ou a maior do estoque interfere diretamente no lucro do exercício. Aí você fica pensando, mas como que pode ter avaliação menor ou maior? Ora, a gente não está, em nenhuma economia do mundo, há uma absoluta estabilidade de preços. E como as empresas compram e vendem mercadorias, matérias-primas, insumos, elas compram, usam. Então, elas não compram uma vez por ano, elas compram várias vezes por ano. E o preço dessas mercadorias, dessas matérias-primas, desses insumos, eles oscilam. E em função dessa oscilação de preço, dependendo de como você calcular o estoque, você tem uma alteração, uma oscilação no custo da mercadoria vendida, ou no custo do produto vendido, ou no custo do serviço prestado. E essa alteração no custo modifica o lucro bruto e, por consequência, o lucro operacional, que é a base de cálculo para imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, quando você adota uma determinada forma de calcular, você acaba alterando o lucro base de cálculo do imposto de renda e, portanto, alterando quanto a empresa vai pagar para o imposto de renda ou para a contribuição ou para o fisco federal, no caso, né? Imposto de renda ou contribuição social sobre o lucro líquido. Então, estoque final superavaliado significa, ou seja, o valor está maior no estoque, significa que saiu para custo pouco e, portanto, o lucro líquido será superavaliado. Se o lucro líquido ou lucro operacional superavaliado, grande, imposto de renda grande. Estoque final subavaliado, com pouco dinheiro, significa que o custo é muito alto. Se o custo é alto, o lucro, base de cálculo do imposto de renda, fica subavaliado ou pequeno e, portanto, o imposto de renda será pequeno. Em função dessas diferenças, o imposto de renda tem uma norma que ele diz assim: aceito esses métodos, não aceito esses métodos, ok? A gente vai explicar isso um pouquinho depois, inclusive com exercício. Tá, então continuando, se deu para entender essa questão, porque é importante lembrar que existe uma relação entre o estoque e o custo da mercadoria, o custo do produto vendido. A gente já estudando ali demonstração de fluxo caixa e integrações, a gente verificou que a forma de se calcular, né, as compras teria que considerar a variação no estoque, né, estoque inicial, estoque final e a consequente relação lá, a redução do CMV. Só que agora a gente está diferente, a gente está dentro do estoque e como é que a gente vai reconhecer quanto dinheiro tem estocado?
A gente, na verdade, é o contador. A gente tem que entender o que o contador faz para quando a gente ter a informação, a gente ter consciência de que ela tem confiabilidade, tem relevância e o que fazemos com essa informação. Então vamos lá. Antes de ir propriamente nessa diferença de cálculo, é importante comentar que existem duas formas, dois regimes de controlar estoques e, portanto, de calcular o custo da mercadoria vendida. Então, a primeira forma é o regime periódico de controle e a segunda forma é o regime permanente de controle. Então, o regime periódico de controle, ele consiste em que o cálculo dos bens que foram consumidos seja feito periodicamente, assim, no mínimo uma vez por ano, porque uma vez por ano você é obrigado a publicar as demonstrações obrigatórias, apurar imposto de renda, etc. Isso é a regra geral para todo mundo. Então, pelo menos uma vez por ano, você fecha para balanço. Você fecha a empresa um dia no final do ano. Isso é comum. As lojas americanas fazem, muitas lojas fazem isso. Fechado para balanço. Até o professor colocou aqui exemplos de plaquinhas, né? Fechado para balanço. E aí o que as pessoas vão? Elas vão contar o estoque. Tem tantas camisas dessa, tantas camisas desse, tantos itens desse, tantos itens daquele. Camisa, na verdade, não funciona, né? Porque hoje em dia a gente usa controle permanente para camisa, normalmente comércio usa controle permanente, depois o professor vai explicar. Esse cálculo, então, decorre de um procedimento chamado inventário de estoques, inventário físico de estoques, em que se apura o estoque final. O professor já trabalhou na Boutique Gangorra, que era uma empresa que vendia roupas, e uma vez por ano a gente parava para contar estoque, né, para contar quantos produtos tinham, tudo para verificar quanto havia em contraposição ao que havia sido comprado, quanto que havia sido consumido. Inclusive, nesse processo, que a gente fazia a verificação em relação às vendas também, a gente tinha condição de identificar perdas, por exemplo, perdas decorrentes de roubo, né? Outro comentário importante. Embora seja obrigado a fazer pelo menos uma vez por ano, se a empresa que adota o regime de controle periódico precisar de mais informações periódicas, quando quer apurar o resultado a cada mês, ou a cada bimestre, ou a cada semestre, então ela idealmente deve fazer esse inventário físico de estoques no final de cada mês, de cada bimestre, de cada semestre. Né? E como é que é a lógica que está por trás disso? A lógica é o seguinte: chega no final do ano, você conta o estoque final, quanto tem? Tem tantos itens e dá tanto o valor, assim genericamente, né? Claro que essa contagem tem que ser item por item. Você imagina uma empresa que tenha 1000 itens, tem que contar item por item para fazer essa verificação. Ok, você relaciona e você consegue encontrar o valor do estoque final no período. O valor do estoque inicial você tem do ano passado, que você contou. Então você tem o valor do ano passado. Você consegue, pela contabilidade, ver tudo que foi comprado durante o período. E, com base na diferença, porque a gente já sabe que o estoque no final do período é o estoque no início, mais as compras menos o custo. Então, por diferença, você consegue calcular o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, ou o custo do serviço prestado, né? Mas é mais apropriado isso aqui para comércio, custo da mercadoria vendida. E aí você, por diferença, calcula o custo da mercadoria vendida. Obviamente que, no método de controle periódico, você não vai ter o problema dos métodos de avaliação de estoques. Você não vai ter esse problema. Por quê? Porque você vai chegar num valor de estoque final, o estoque inicial, as compras, tudo em valores, montantes gerais, valores gerais, e a hora que você calcular o custo, você vai ter uma média de tudo que entrou no período que saiu. Então não vai aparecer aquele problema da oscilação de preço das mercadorias e bens da empresa que ela comprou ao longo do tempo na questão de definir o cálculo, de definir quanto que vai sobrar de dinheiro em estoque, se vai ser mais superavaliado ou subavaliado. Agora, se você adotar o regime de controle permanente, o que acontece?
Aí a situação muda de figura. Aliás, vamos fazer um comentário. O regime de controle permanente, atualmente, quando eu estudei, né, em 91, contabilidade, 92, 91, eu fazia administração na Universidade Federal, eu tive um curso de contabilidade com um excelente professor chamado Dauro Redaelli. Quando eu estudei esse assunto, o controle permanente de estoque, ele não era muito difundido porque dava muito trabalho. Cada produto que a empresa tinha na prateleira, cada item tinha uma ficha. E essa ficha, naquela época o computador estava começando, essa ficha tinha que ser preenchida à mão. Quanto comprou, porque o valor que comprou, quanto saiu, qual era o cálculo do valor que saiu, quanto comprou, o valor que custou. Aí quando terminava um período, você tinha ali naquela fichinha anotada o saldo. Então isso é o controle permanente de estoque. Ó, tem um exemplo da fichinha, né? Isso aqui é um exemplo, pode ser construído de várias formas, né? Aí com a informatização, aquilo foi para dentro do Excel, depois virou um sistema de gerenciamento de estoque. Hoje você vai até em supermercado que tem um monte de item e cada item tem uma etiqueta lá com código de barra, e quando passa no caixa aquele código de barra é lido, você tem o preço que ele foi comprado, porque está no sistema, você sabe quanto que ele está saindo, o preço que ele saiu, né? Então, em síntese, o regime permanente, a cada movimentação de bens, há o registro de controle, né? Com a informatização das empresas, esse tipo de procedimento ficou mais viável, pois as mercadorias podem ser etiquetadas e controladas a cada movimentação. Essa é a realidade que conhecemos. Agora, se tu vai num barzinho, em alguns lugares pequenos, né, você não tem esse controle. Como é que o cara faz, então? Ele provavelmente vai fazer pelo método periódico. Ou se você vai, por exemplo, uma loja de aviamentos, né? Sabe o que é aviamento? Botão, cordinha, linha de costura. Ora, a linha de costura até tem o código de barra, mas o botão não vai ter, né? 5 botão, 10 botão. Ou numa loja de ferragem que tem prego, né? Então, às vezes, em algumas empresas assim, menores, o controle periódico é mais prático, é mais útil, usável, tá? Então, é isso em relação aos regimes de controle periódico. Nesse contexto, nós temos formas de reconhecer ou de calcular o custo do item que está saindo. Nesse contexto de regime permanente, você pode calcular o custo que está saindo e esse custo pode ser maior ou menor. Ele varia. O professor vai explicar no próximo vídeo.